there, my name is Thiago and this is Inglês Everywhere, the podcast that helps you improve your English. I want to invite you to join me every week to take you to the next level, listening to all kinds of content, stories, interviews, chats, and a lot more. Welcome to Inglês Everywhere. Olá, ouvintes do Inglês Everywhere. O episódio de hoje é uma continuação sobre estrangeirismos, palavras que vêm do inglês e que a gente já usa há um bom tempo no nosso idioma, na língua portuguesa, aqui no Brasil. No entanto, por algum motivo, a gente utiliza essas palavras em português com um sentido, sendo que, originalmente, no inglês, elas têm um sentido diferente. Então, eu vou mostrar qual o sentido correto em inglês e qual seria o equivalente em inglês. Vale lembrar que para vocês acompanharem todas essas palavras com os exemplos, basta acessar o blog que está linkado aqui na descrição do episódio. Vamos então à primeira palavra do nosso episódio de hoje, que é playback. Playback. Bom, obviamente a gente usa essa palavra em português quando algum cantor, algum artista canta sobre alguma música ou sobre alguma voz previamente gravada. Em inglês, a gente não usa o termo playback. Mas então, o que significa playback em inglês? Simplesmente significa reprodução. A reprodução de qualquer tipo de som é um playback. Por exemplo, each playback will sound as pure as the original. Each playback will sound as pure as the original. Um outro exemplo. Let's have a playback of those last few frames. Let's have a playback of those last few frames. Go ahead and upload your video to your YouTube channel and then watch the playback and change on the little settings icon, slow it down to half speed. The lower you drop your resolution, the less choppy the playback will be. Mas então, como é que seria o playback nesse sentido de você colocar uma voz sobre algo pré-gravado? Em inglês é lip sync. Lip sync. Lip sync pode ser utilizado tanto como verbo quanto como substantivo. Vou dar para vocês, então, o primeiro exemplo como substantivo. I used to do a lip sync imitation of Britney Spears. I used to do a lip sync imitation of Britney Spears. O segundo exemplo, ele é usado como verbo. She lip synced to a Beatles song. Watching a bunch of actresses lip sync their parts over and over while they're dancing and then going up on stage and saying, Britney, remember you don't have the melody there, you gotta go, wah, zim, 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 zim. My name is Sexual Chocolate de Mornay Rene. A drag king is a female that impersonates a male. It's basically the drag queen in exact reverse. We lip sing, host shows. I feel like myself. Real quick on the lip syncing part, I've been looking at it enough to know some people lip sync, but there's obviously other things people can be doing, interacting, acting through the music or different things that nature, original music. Are you both lip syncers? Yes. Vamos então ao segundo termo. Bom, a segunda palavra a gente pronuncia em português como chip, que é o chip de celular. Em inglês, a gente pronuncia chip. Chip, com som do I mais curto. E chip, na verdade, tem vários significados em inglês. Vamos lá, eu vou passar por alguns deles para que a gente consiga entender melhor. Então, no inglês britânico, a gente usa chip como aquela batata frita que a gente come em formato de palito, aquelas que a gente compra, por exemplo, no McDonald's. Um dos pratos típicos da Inglaterra é justamente o fish and chips, né? Que é aquele peixe frito empanado com a batata frita. Então, por exemplo, I had fish and chips in a café. I had fish and chips in a café.
Although fish and chips are really famous here, I would say that going out for a Chinese and going out for a curry are way more popular. We do that way more often. Fish and chips, I probably have it once every 2 years. Fish and chip shops have declined in quality. Mas chip também pode ser o pedaço de algo que foi quebrado. Por exemplo, chocolate chips. Chocolate chips. Ou ainda chips of wood. Chips of wood. Pedaço de madeira. If you can follow the recipe for chocolate chip cookies, you can handle this no problem. Além disso, na área de tecnologia, a gente usa o termo chip como um microcircuito integrado. Então, a gente pode ter um computer chip, memory chip. He was a founder of the computer chip company Intel, and he served for years as its CEO and chairman. É também possível que o chip seja aquela lasquinha, aquele pedacinho quebrado da caneca ou da xícara. Então, por exemplo, caneca. Caneca em inglês a gente fala mug. This mug has a chip in it. This mug has a chip in it. Or if you were a porcelain maker and you got a chip in a cup or a plate, you could put some wax and porcelain and hide that little scuff quite easily. E por fim, outro uso para a palavra chip pode ser aquela ficha que a gente usa para jogos. No jogo de poker, por exemplo, normalmente as pessoas jogam poker utilizando as fichas, que a gente chama de poker chips. Poker chips. And it won $1.77 million in poker chips. Mas então, o que seria o equivalente a esse chip de celular? Em inglês a gente chama de SIM card. SIM card. Com M, tá? Toda vez que a gente tem um M, é importante que a gente pronuncie a palavra com o M fechado no fim da palavra. Então, SIM card. Por exemplo, you should get the habit of buying a local SIM card as soon as you collect your luggage at the airport. You should get the habit of buying a local SIM card as soon as you collect your luggage at the airport. As another member of our team, himself also a refugee, put it, in Canada, a SIM card is more important than food because we will not die from hunger. When I explain this to parents, one of the analogies I use is it's like having a mobile phone with no SIM card. You can turn it on, but it doesn't work to make calls. E por fim, no episódio de hoje, eu trago a palavra smoking. Smoking. Bom, smoking em português a gente entende como aquele terno que normalmente é preto, né? E tem a camisa branca, que é bem formal. Em inglês não faz sentido nenhum a gente usar a palavra smoking como esse traje formal, normalmente de cor escura. Smoking vem de smoke, que é fumar. Então seria o verbo com ing. Por exemplo, she's smoking her cigarette now. She wants to start smoking again. And French cigarettes, if you please. If ever there was a sensible development, it's the campaign led by the World Health Organization to reduce smoking around the globe. Smoking is a hideously destructive habit. An estimated 5 million people die from tobacco-related illnesses each year. Smoking killed my father and countless other people I've known. O equivalente em inglês a esse traje a gente chama de tuxedo. Tuxedo. Muitas vezes também eles usam a forma reduzida, abreviada, que é tux. Tux. Vamos ao exemplo. He went to pick up his girlfriend, dressed in a tuxedo and carrying a red rose. He went to pick up his girlfriend, dressed in a tuxedo and carrying a red rose. And he did this every time we went out. And so he told me to go get dressed up in my tuxedo. And I ran across to the dormitory, came back, and he was dressed up. Just to the right, like white sails billowing in the breeze, is the Sydney Opera House.
You don't need a ticket or tuxedo to explore this incredible performance venue. Everyone is in a tux, right? At the old high school. And Joe's parents are like the sponsors of this gig. Então é isso, pessoal. Obrigado por ouvir mais um episódio do podcast Inglês Everywhere. Caso você seja novo aqui, eu convido a ouvir os outros episódios. Tem um conteúdo bastante diversificado, de todo tipo, contação de histórias, biografias resumidas, entrevistas, bate-papo e muito mais. Então, é isso. Até o próximo episódio. Thanks for listening. You can send me suggestions on Twitter, Instagram, or by voice message. Also, follow us on your favorite streaming platform to check out for the next episode. On EnglishEverywherePodcast.wordpress.com, you can have some further information about our show episodes, including transcripts. See ya!